Oi, tudo bem? Eu sou Henry Alfred Bugalho e este é o Vlog do Escritor. Essa semana eu vou continuar respondendo as perguntas dos espectadores, eu tenho ainda algumas para responder adiante. Hoje eu vou responder uma pergunta do Samir, que ele me fez lá no Facebook. A pergunta dele foi a seguinte: primeiro ele fez uma observação. Todos sabemos que a menor e mais importante parte de qualquer história é a cena, com suas 5 ou 6 subdivisões. Apesar de haver centenas de livros em inglês, no Brasil ninguém fala abertamente sobre isso. Parece que esconde e só te entrega esse conhecimento em cursos caros. Ele pediu para fazer um vídeo sobre esse assunto, sobre cena, dando exemplos de ação e sequela, etc. Bem, eu respondi ele rapidamente no Facebook. Eu nunca tinha ouvido falar sobre o uso dessa divisão entre cena e sequência, né? Ele chamou de sequela, mas não é a mesma coisa. Cena e sequência em ficção. Eu já tinha lido alguns livros de roteiros e eu tinha visto essa divisão muito claramente no cinema, porque, bem, no cinema, obviamente, o que funciona é a alternância entre cenas e sequências. Eu não tinha visto ainda aplicado em literatura. Depois eu fui procurar, por causa que ele falou isso, fui procurar e encontrei algumas referências, mas é uma aplicação a partir do cinema para a ficção, não é o oposto. Mas em essência, na verdade, as duas formas dialogam desde sempre, e essa estrutura vocês vão ver que ela é aplicada na ficção também há muito tempo, mas talvez não com esses nomes, e é uma coisa meio instintiva, a gente vai ver no decorrer do vídeo. E como eu respondi para ele no Facebook mesmo, já participei de algumas oficinas de escrita e já li vários livros sobre como escrever ficção, e me parece que o sempre mais importante que os instrutores se concentram e os livros também se concentram é sobre a criação de personagens. Se você não tiver um personagem interessante, um personagem memorável, com o qual o leitor se identifique de algum modo, mesmo que seja um anti-herói, mas o leitor tende a se identificar, dificilmente o romance ou o livro vai se sustentar, não importando quais técnicas você utilize. É importante ter personagens fortes. É claro que o romance ele tende a se concentrar nos personagens, enquanto que o conto tende a se concentrar no enredo. Mas mesmo assim, acho que mesmo em muitos contos, a gente acaba lendo, quando digo a gente, os leitores, acaba lendo por causa dos personagens interessantes. Eu vou explicar rapidamente o que é cena e sequência, como elas se dividem e como a gente pode aplicar isso nos nossos livros, ou não também, porque cada estilo literário é um pouco diferente. Nem todas as técnicas se aplicam a todos os tipos de narrativas. A cena, ela serve para estabelecer o conflito, para criar tensão no enredo. Ela se divide em 3 partes, que é o objetivo, conflito e desastre. Você pode perceber que o romance ele sempre vai ter uma estrutura, você vai ter que altos e baixos. A cena é um dos momentos de alto da história, um dos momentos de tensão. O objetivo é quando o teu personagem estabelece uma meta, né, o que ele tem de fazer naquele capítulo ou naquela cena. O conflito é aquilo que vai se opor ao objetivo dele, um ou vários obstáculos naquele trecho. E o desastre é quando ele não consegue obter o objetivo, quando ele fracassa. Então, quer dizer, vai ser um momento de tensão, ele vai estabelecer uma meta, vai lutar para atingir essa meta e vai fracassar. A sequência é um ponto baixo da história, um ponto de descanso. Depois da derrota, o herói, o personagem vai lamber as feridas, né? São 3 partes também, que é reação, dilema e decisão. A reação é como ele vai reagir emocionalmente ao fracasso, como que ele vai tentar superar aquilo. O dilema são as opções ruins que ele estabelece e que ele resolve não seguir. É meio que um beco sem saída. E a decisão é quando ele estabelece uma nova meta, quando ele vai tentar contornar aquela derrota, estabelecendo um novo objetivo. E daí começa outra cena. Quer dizer, primeiro vai ter a cena, que é o ponto alto, a sequência, que é o ponto baixo, e outra cena que vai ser o ponto alto novamente. E assim você vai traçando a sua história inteira. Altos e baixos, até o clímax final, que vai ser o ponto mais alto do conflito principal da trama, e depois o desfecho, que é o final da história. Eu imagino que boa parte dos escritores utilizam essa estrutura instintivamente, inconscientemente, muita gente nem pensa nisso aí, mas é o ritmo da história, é como se estabelece o ritmo, né? Tipo, você não pode fazer um personagem só levar pancada o tempo todo, ele precisa desses momentos de descanso para refletir e restabelecer o rumo. Eu acho que algumas histórias ruins são aquelas histórias que o cara só leva a cacetada. E também ele não pode ganhar todas, porque os ganhadores não têm muita graça nas histórias.
Se for só a vitória, no final o livro não tem sentido. Boa parte do interesse do leitor por um livro são essas sucessões de vitórias e derrotas, que de certo modo representam a vida real também. Na nossa vida real a gente não vence sempre, não perde sempre. Bem, algumas pessoas perdem sempre também, e outras ganham sempre, mas a maior parte das pessoas comuns, elas têm esses altos e baixos, e esses conflitos são o que atraem as pessoas, para ver um mundo um pouco parecido com o que elas vivem, só que no final se espera que o herói, o personagem principal, consiga superar esses obstáculos e vencer, né? Não que seja obrigatório, ele pode perder no final também. Samir, essas divisões da cena e sequência, como eu disse, são mais utilizadas no cinema, explicitamente usadas no cinema. Você pode adotar na literatura, alguns americanos fazem isso, acho que no Brasil também deve fazer, mas você pode adotar essas divisões em ficção, não tem por que não adotar se quiser. Mas é um princípio básico de criação de tensão, que é tensão e relaxamento. Você vai alternando esses dois momentos, os de altos e baixos, e isso você vai criando sua história desse modo. Mas como eu disse, eu ainda acho que o personagem é o mais importante. Eu acho que personagens complexos, que tenha conflitos internos muito fortes, eles mesmos vão estabelecer esse ritmo. Eles mesmos vão estabelecer novas metas e vão te indicar como resolver os conflitos. Se você tiver um personagem muito plano, muito superficial, que acontece em muitas histórias também, o autor acaba tentando recorrer a fatores externos para motivar o personagem, porque o personagem não tem motivação própria, então acontecem muitas situações, por exemplo, vem um inimigo, vem não sei o que, não é o personagem que move a história adiante, são os eventos, e isso é um sinal de uma narrativa fraca, na minha opinião. Mas eu acho que é interessante conhecer essa divisão aí, como funciona. Daí você analisa aí se funciona pra você ou não e como você vai utilizando nas suas histórias. Espero ter respondido a pergunta, Samir. Dê um joinha aí embaixo, deixe seu comentário e a gente se vê por aí. Abraço e tchau.